Opa, Renan Kaminski aqui, sócio da ForBlue, empresa especialista em gestão financeira para pequenas empresas. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar exatamente o passo a passo para você utilizar a nossa ferramenta de precificação para produtos, ok? Como que você vai usar ela para chegar no seu preço ideal e ter a clareza se o preço que você está cobrando está certo ou se não está, quais são os produtos que dão maior lucro, menor lucro e assim por diante. Então, se você tem uma empresa, se você é autônomo e trabalha com produtos, recomendo muito que você adquira se você ainda não tem essa ferramenta. E se já adquiriu, siga esse passo a passo. Então a primeira coisa que eu te recomendo é, junto com essa planilha, provavelmente você recebeu este e-book aqui, ó, calculando o preço dos seus produtos. Recomendo que você leia ele inteiro, tá? Para você entender a lógica da precificação para produtos. Aqui é como se você fosse calcular na mão, na unha, né? E é importante você entender a lógica por trás da planilha. A 99% desses cálculos que são demonstrados aqui, você não precisa fazer, na verdade nenhum cálculo você precisa fazer, a planilha faz tudo automaticamente, mas ajuda você a entender a base de tudo isso aqui, ok? Beleza, leu o e-book calculando o preço dos seus produtos, você vem aqui para essa aba de instruções. Primeiro, aqui na planilha você pode se movimentar tanto por essas abas, por esses botões, desculpa, aqui, quanto pelas próprias abas do Excel, ok? No passo a passo aqui de instruções vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. E a gente vai seguir esse passo a passo, você vai ver que é muito simples mexer na planilha. Então, por exemplo, primeira coisa, você vai preencher lá as despesas totais, ok? Essas despesas totais são as suas despesas fixas. Então aqui já tem vários itens que você... vários itens sugeridos, né? Aqui já vem com alguns valores, basta você deletar, ok? Se você quiser mudar, adicionar um outro item, ó, basta você escrever aqui e adicionar os respectivos valores, ok? Então você vai adaptar de acordo com a tua realidade. E aí, por exemplo, IPTU, sei lá, contas que vêm uma vez por ano, 2 vezes por ano, você faz uma estimativa mensal, porque aqui são as despesas fixas mensais, ok? Despesas fixas e investimentos fixos. Basicamente você vai preencher esses dados aqui de acordo com a realidade do teu negócio, ok? Então aqui segue as instruções, lê ali com calma, tudo mais. Uma atenção, né? Nunca exclua uma linha inteira, provavelmente você nem vai conseguir, mas nunca pega aqui uma linha inteira e exclua, porque vai bugar as fórmulas da nossa planilha aqui. Passo 2, na aba do markup. A primeira coisa a ser preenchida é o teu faturamento previsto, ok? O faturamento previsto é o quanto que, em média, você fatura. E aqui tem 2 pontos. Primeiro, você tem que ser realista. Digamos, não é nem o quanto seria maravilhoso você faturar, e aí você nunca ou quase nunca chega nesse faturamento. E se você está muito no início do negócio, ou se está com as vendas muito baixas, você vai ter que colocar um faturamento minimamente ideal, ok? Esse faturamento, ele influencia aqui, ó, na proporção da despesa fixa dentro do markup. Se você não sabe o que é markup, vai lá no e-book e olha e lê, entende com calma, ok? Então, por exemplo, digamos que você fatura em média R$20.000 por mês. Veja ó, que quando eu mudo essa célula aqui do faturamento previsto, esse percentual da despesa fixa muda também. Ok? Então, quanto maior o faturamento em relação à despesa, menor o percentual que vai para o teu preço. E aí você tem aqui as 3 linhas de markup. Vamos voltar lá nas instruções. Ó, as linhas Premium, linha Gold, linha Prata, onde basicamente você vai mudar, ou principalmente pelo menos, os percentuais de lucro. Então, basicamente, você vai colocar o imposto que você paga sobre a nota fiscal, comissão de venda se tiver, percentual de cartão de crédito em média, né, os valores médios. Você vê que o que você coloca aqui, ele já replicou para as linhas Gold e Prata, ok? E aí, o que você geralmente muda é o percentual de lucro desejado, ok? O percentual de lucro líquido, o percentual de investimento desejado, tudo isso está lá no e-book também. Então, a linha prata é como se fossem produtos de menor valor agregado, logo eu aceito ter uma lucratividade menor. E a linha premium é aquele produto que eu quero ter uma lucratividade maior, ok? Então, feito o preenchimento do markup, você vai para o passo 3, que é justamente cadastrar todos os produtos, ok? E os respectivos custos variáveis, ou seja, o respectivo custo direto do produto. Aqui na aba precificação, você pode colocar esses códigos aqui eu já tenho 2 exemplos, vou colocar um terceiro. Então, digamos lá, aqui salada 1, salada 2, digamos que eu tenho lanche
Lanche Matador é o nome do meu lanche aqui, tem de tudo e mais um pouco. O custo direto desse produto, né? Aí no caso de uma lanchonete vai ter que, né, no caso de um lanche, vai ter que fazer toda a composição do custo, né? Se você compra e revende, é simplesmente o custo da tua compra e já incluído frete, eventuais impostos na própria compra, etc, etc. Então digamos que o custo do meu lanche é R$ 4,70 que eu fiz o cálculo. Outros custos variáveis eu posso considerar, sei lá, ou guardanapo, ou, sei lá, ketchup, coisas do tipo, sei lá, 20 centavos. E aí eu escolho qual a linha do markup que eu quero, se a linha é Premium, Gold ou Prata. Eu quero a linha Premium, ele traz aqui, ó, marcação de 2,04, que é este markup aqui, ó, 2,04, ok? E aí ele já agrega os dois custos variáveis, o 4,70 mais o 20 centavos, aqui é o custo variável unitário, e ele dá o preço sugerido de R$ 10,04. Aqui, basicamente, ele multiplicou os R$ 4,90 vezes o 2,04, que é a taxa de marcação. Para você entender melhor, leia o e-book, ok? O meu objetivo aqui é explicar a ferramenta e não o método de precificação em si. E aí, você vai preencher aqui do lado o preço praticado. Deixa eu ver se isso aqui está nas instruções, deve estar em algum lugar. Ó. Você vai preencher o preço que você de fato está praticando hoje, até para que você possa comparar se esse preço está certo ou não. E digamos lá que o meu lanche matador está R$ 9,90, ok? Aqui a planilha vai dizer que está abaixo do ideal. Está um pouquinho abaixo, então tá tudo bem. Já esse caso aqui, ó, o preço ideal, né, o preço sugerido da planilha é R$ 4,22, esse cara tá R$ 6,00, então tá dentro de um preço bom. E aí, por fim, dentro da aba de precificação, isso é imprescindível, você vai preencher aqui, ó, o faturamento por mês deste produto. Idealmente, mas não obrigatoriamente, idealmente a soma dos faturamentos aqui vai bater com a soma desse faturamento que você colocou aqui, ó, o de R$ 20.000. Veja que aqui tem R$ 13.000. Se eu colocar R$ 7.000, ó, esse aviso, ó, faltam dados de faturamento, só está menor que o faturamento previsto. Se eu colocar 7.000 aqui, ele fecha a conta. Mas se não bater, né, se não bater os dados, tá tudo bem, a planilha funciona igual. Então, por exemplo, posso colocar aqui, isso aqui em geral vem de R$ 5.000, ele vai me dar uma xingada aqui sim, mas tá tudo bem, a planilha continua funcionando da mesma forma. Então, beleza, vim aqui na precificação e preenchi os dados de produto, custo variável, os outros custos variáveis, a linha, né, do markup e o meu preço praticado e o faturamento proporcional desses produtos. Aqui eu já tenho a primeira análise que você vai poder fazer, se os teus preços praticados estão abaixo ou dentro do ideal, ok? Então você vai conseguir ver quais são os produtos com as melhores, que são mais próximos do teu preço ideal, certo? E, respectivamente, as margens de contribuição. Esse conceito da margem de contribuição está lá dentro do e-book, se não, pesquisa no nosso site que a gente explica isso muito bem também. Então, por exemplo, o produto que tem a melhor margem de contribuição em valores brutos, né, é esse aqui, ó, de 6,40 a salada 1. Mas, proporcionalmente, a salada 2, ó, tem uma margem de 55%. Mas o que vale é dinheiro no bolso. Então, a salada 1 é um produto melhor, até porque ela é mais cara, ok? Mas, proporcionalmente, a salada 2 tem um custo, né, proporcionalmente menor em relação ao respectivo preço, ok? E aí você vai preencher aqui com todos os seus produtos, ou pelo menos com os seus principais produtos, beleza? E você vai ver que ele vai dar a média ponderada da margem de contribuição, que basicamente ele vai pegar a margem de contribuição de cada produto e ponderar de acordo com o faturamento desses produtos, ok? Se eu pegar a média simples aqui, ó, a minha média simples, se você olhar aqui embaixo, dá 49%. Só que como esse produto aqui é o que mais fatura, a planilha ela calcula, né, de acordo com a proporção de faturamento. Se, por exemplo, eu deixar preenchido aqui, ó, só esse primeiro, ele vai dizer que a margem de contribuição é justamente os 45,7%, ok? Por que isso é importante? Para a gente calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o mínimo que a tua empresa precisa faturar para não ter prejuízo. E aí ele vai basicamente pegar os dados da despesa total, que você preencheu, ó, 3.770, aqui na despesa total, 3.770, e o percentual da média de margem de contribuição, aqui está 48, né, aqui é 47,5%, 48%,
Ele só arredondou a vírgula aqui, ó. Vamos botar aqui 47,5, pronto. E aí ele faz o cálculo. O mínimo que essa empresa precisa faturar para não ter prejuízo, ou seja, para pagar todas as contas, é em média R$ 7.900, cerca de R$ 8.000, ok? E aí, claro que cada negócio é um negócio, e uma das dicas, inclusive, de melhorar o seu negócio é tentar ao máximo aumentar a tua margem de contribuição, ok? Lembrando que aqui ele pega a margem de contribuição a partir do teu preço real, né? Aqui você cadastrou como o preço praticado, beleza? E a partir disso que ele acha a margem de contribuição, a partir disso que ele acha o ponto de equilíbrio, ok? E aí a gente tem uma segunda aba de ponto de equilíbrio, que é o cálculo do ponto de equilíbrio específico. Esse aqui, basicamente, você vai simular. Ah, se eu quiser contratar uma pessoa, se eu quiser fazer um investimento, se eu quiser fazer X, Y, Z, se eu quiser contratar um funcionário de R$ 1.500, um vendedor, por exemplo, dada a minha margem de contribuição, os mesmos dados que já estavam lá, esse cara ele tem que faturar pelo menos, né, ou eu tenho que faturar a mais R$ 3.157 só para pagar os 1.500 desse vendedor, ok? R$ 3.157. Isso significa que se, por exemplo, for um vendedor e ele nem me trouxer isso, ou me trouxer, né, R$ 4.000 que seja, não vale a pena, porque eu só estou pagando a conta dele e quase nada mais, ou muito pouco a mais. Então é uma aba de simulação, né, para você pensar o quanto que você tem que faturar para pagar um determinado investimento, ok? E aqui tem os nossos contatos. Então é muito simples de preencher essa planilha. Lê com calma o e-book de ponto de equilíbrio, veja com calma os passos a passos aqui, passo a passo, descrito na nossa planilha e faz as análises dos seus números. Lembrando que a Fórmula tem vários outros conteúdos aí sobre precificação, tem curso de precificação, tem cursos completos, materiais pagos, materiais gratuitos para te ajudar a chegar no preço mais correto da sua empresa. Ok? Qualquer coisa, entra em contato com a gente. Boa precificação, bons preços para você, bons lucros para você. Grande abraço e até logo. Tchau, tchau.